o cristão e a santidade. Em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 a 16, podemos ver o seguinte trecho: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Em Levítico capítulo 11, versículos 44 e 45, podemos ver: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Como vimos anteriormente, o Senhor sempre quer de nós uma transformação em nossas vidas. Precisamos nos converter verdadeiramente em nossos corações, em nossos pensamentos e em nossas atitudes. Em 1 João, capítulo 3, versículo 3, temos o seguinte texto: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. E falar sobre pecado, mudança de comportamento e mentalidade se tornou uma ofensa para muitos, pois incomoda a plateia e os telespectadores. O Evangelho, em muitas ocasiões, está se amoldando aos gostos e costumes das pessoas, e não mais o contrário. Muitos dizem que hoje vivemos na graça e que por isso não precisamos viver uma vida de santidade. Porém, não é isso o que a Bíblia diz no Novo Testamento. A seguir, vamos ver uma série de versículos que nos mostram a necessidade da busca de uma vida de santidade. Em Romanos, capítulo 5, do versículo 20 até Romanos, capítulo 6, versículo 7, vemos o apóstolo Paulo exortando a igreja e mostrando a eles a respeito da necessidade de uma vida santificada fora dos padrões do mundo. Vamos ler. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Em 1 João, capítulo 2, dos versículos 15 a 17,
podemos ver o apóstolo dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 17 a 19. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Além dos apóstolos, podemos ver também o nosso Senhor Jesus incentivando seus discípulos a terem uma vida de santidade e de abandono da velha natureza. João capítulo 5, versículo 14, vemos o seguinte: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E em João, capítulo 8, versículos 10 e 11, em que o Senhor Jesus Cristo estava conversando com a mulher adúltera. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Portanto, a santidade é um dever para o cristão, não para a salvação, mas porque já somos salvos. Efésios capítulo 2, dos versículos 1 a 10, vemos este lindo trecho em que o apóstolo Paulo fala com essa igreja. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Charles Ryrie, em sua Bíblia expandida e anotada, faz o seguinte comentário sobre este trecho: as obras não podem salvar, Efésios 2:9, mas a salvação é sempre acompanhada de boas obras. Versículo 10, conforme acabamos de ver, e também em Tiago, capítulo 2, versículo 17.
Nós cristãos devemos vigiar com os olhos e ouvidos bem atentos para as mentiras de Satanás, do sistema mundano e para a nossa própria carne, pois tentam em todo momento e a todo custo nos afastar da nossa comunhão com Cristo, inventando mentiras para nos fazer pecar e viver no lamaçal do pecado. O cristão não deve seguir os padrões morais e éticos da sociedade, dos amigos ou dos familiares, mas seguir aquilo que encontra na Bíblia. Pois, como já vimos, tais padrões do mundo estão sempre oscilando e invertendo os seus valores. Entretanto, nas Escrituras, podemos encontrar a verdade imutável e absoluta de Deus. Nós, como cristãos, precisamos influenciar ao invés de sermos influenciados.